noite boa de Deus, em qualquer lugar onde eu esteja sendo assistido. Infelizmente, nós iríamos fazer segunda-feira uma continuidade extra por causa da necessidade que eu terei. Vou viajar no dia 1º, só vou voltar depois do dia 20 de maio. Então eu quero adiantar e deixar você com muito material para ouvir, para crescer nessa nossa exposição de Mateus. Quem vem acompanhando desde janeiro do ano passado já não é mais o mesmo. Quem acompanha todo dia vai deixando essa arquitetura do Evangelho ser construída, e ela é uma arquitetura dinâmica, em movimento. Quem vai acolhendo essa casa espiritual que vai sendo construída com os tijolos vivos dos princípios do Evangelho encaixados em nós, quem vai assimilando pelo ensino e pelos princípios e pela prática, a realidade do Evangelho, que só se faz demonstrável e comprovável se crido e praticado, aí esse começa também a fazer sinapses da mente de Cristo. E foi justamente aí que nós paramos no nosso último encontro, na sexta-feira passada, quando eu deixei um engatamento para a gente continuar hoje, dizendo que eu queria iniciar o dia de hoje falando sobre o que eu não pude concluir no nosso último encontro da sexta-feira passada. E a gente está vendo Mateus no capítulo 9, do verso 10 ao verso 13 e do verso 14 ao 17, que é onde vamos prosseguir hoje. Mas, na sexta passada, eu parei, depois de falar bastante sobre o que a vocação, o chamado daquele homem rico e desprezado e rejeitado e malignificado pelos religiosos, homem chamado Mateus, também chamado de Levi, cujo pai era o seu Alfeu, e a gente conversou a semana inteira sobre isso aqui, e a sequência disso, a interposição dos fariseus zangados com seus escribas, porque Jesus comia e bebia na casa deles. Mateus tinha oferecido um grande banquete em casa, convidou todos os pecadores da Galileia, publicanos, meretrizes, gente acusada de ter a pior reputação possível pelos religiosos, para fazerem parte, e tudo isso era em homenagem a Jesus, em homenagem ao fato de que ele estava celebrando a falência deliberada dele, o Mateus. Ele tinha deixado naquele dia a coletoria, o lugar, a galinha dos ovos de ouro, onde ele pegava o dinheiro para Roma e acrescentava, como eu tenho falado tantas vezes, aqui era o de Roma, ele botava o ágio dele em cima. Eram 2 porções que faziam dele um homem riquíssimo, mas muito odiado. E é esse cara, com todas as engrenagens antitéticas que eu mostrei nos dias da semana passada, a quem Jesus chama. E, extraordinariamente, é o indivíduo que dá nome a esse evangelho que nós estamos expondo na sequência, essas narrativas da vida de Jesus, o evangelho de Mateus, que é um dos 4 evangelhos. Pois bem, a ironia é essa também, que esse cara tão repudiado pelos religiosos dá nome ao nosso evangelho em estado de exposição por nós 2000 anos depois, aqui,
na sua presença, na sua casa, na sua vida. E ante a contestação dos religiosos, por que tu andas com eles, comes com eles, convidas esses caras, chamas para ser teu discípulo e admites essa laia, esse tipo de gente, essa horda, como pessoas a te seguirem, por quê? E por que que tu fazes isto? Tu tinhas que ser um purista. E eu falei para vocês o que os profetas dizem sobre esse espírito dos fariseus, como já desde os profetas isso é dado como uma coisa nojenta, esse espírito. É por isso que a Escritura diz que nós, olha aqui para mim, eu, você, que somos discípulos de Jesus, do Evangelho, que queremos crescer e aprender as disciplinas do amor e do Evangelho, o que nos faz discípulos é aprender e praticar as disciplinas. As duas palavras vêm da mesma raiz. Discípulo e disciplina, disciplina e discípulo. De modo que não há discípulo sem a prática da disciplina. E a prática da disciplina produz um discípulo, alguém que segue Jesus e que faz o que eu disse introdutoriamente, essas sinapses da mente de Cristo para a obediência por fé, por prática cotidiana no mundo. Pois bem, então, essa atitude de apartheid proposta pela religião, aqui no caso pelos fariseus e seus escribas, é uma coisa abominável diante de Deus. E diante de Jesus é um eca, dá um asco, é asqueroso. O asqueroso é o que vem de asco, um negócio que você sente repugnância. É o que Deus sente, conforme Isaías 65, de 1 a 5, povo que diz, eu sou mais santo do que tu, afasta-te de mim, porque para mim, diz Deus, tu és como uma fumaça queimando e ardendo nas minhas narinas e nos meus olhos o dia inteiro. Sai! Vocês me fazem mal, Deus diz a esse espírito religioso, asqueroso, repugnante, que é justamente o espírito que repugna o próximo. Se faz repugnante diante de Deus. Você repugna o próximo e se torna repugnado e repugnante diante de Deus. Aprenda isso, é óbvio. É fazer e saber. Porque não tem uma segunda alternativa. Aí eles vêm para Jesus com essas perguntas, por que tu comes e tal. Aí Jesus disse, olha, eu não vim buscar gente como vocês não precisam de Deus, vocês não precisam de nada. Vocês acham que Deus é que precisa de vocês. E aí vem todas aquelas ironias, aqueles sarcasmos de Jesus sobre os quais eu falei no nosso último encontro, e até que eu introduzi o verso 13, quando Jesus disse, vão e aprendei, saiam daqui, para ver se em algum lugar vocês são atropelados pela existência e aprendem, depois de um atropelo, porque esse tipo de gente aqui, quando aprende, só aprende atropelada, esmagada, achatada, quebrada e arrebentada. Porque enquanto eles são sem sentir nada, eles são essas coisas indesignavelmente repugnantes. Jesus disse, ide, vão daqui, aprender o que significa. O que está dito no profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. E aí ele cita Oséias. Misericórdia quero. É Deus falando através de Oséias. E Oséias era um cara que tinha toda a autoridade humana para representar o amor de Deus pelos pecadores.
Porque ele próprio, o profeta Oséias, no Velho Testamento, da Bíblia hebraica, foi instruído por Deus, veja só, instruído por Deus, a se casar com uma prostituta. É um negócio brabo. Quando Deus chega e diz, olha, casa com aquela puta. Essa é a palavra. Esse é o texto hebraico. Vai e casa aquela puta. Com aquela puta. Aquela mulher de prostituições. Aquela mulher que nem precisa de sexo para viver. De modo que, mais do que uma prostituta, ela era aquela adúltera putana, que dava por prazer, não por necessidade, não para alimentar ninguém. Era a mulher de Oséias, o profeta, casado com Gomer. E soa em português como um nome bem adequado para alguém que é um Gomer. Nesse caso, não tem nada a ver a palavra hebraica com a sonoridade em português, mas ela era um puro Gomer. Ela era um negócio grudento mesmo, ela era uma gosma sexual que dava e pegava todo mundo. E Oséias, obrigado a ficar casado com essa mulher e a gerar filhos com essa mulher, que ele não sabia nem se eram filhos dele. E ele tinha que criar. E Deus disse, olha, você está se transformando numa parábola viva, Oséias, da minha relação com esse povo de Israel, que é o pior povo da terra, que é um povo prostituto, que é um povo maligno. Aliás, você que adora Israel, nunca leu o Velho Testamento, porque o Velho Testamento fala de uma relação de traição dioturna, constante, crônica, ininterrupta de Israel em relação a Deus, é traindo Deus o dia inteiro. A prova disso é que mataram todos os profetas que falaram da parte de Deus, morreram em Israel, porque eles não gostam da palavra de Deus, até ao dia de hoje. E quando gostam da palavra de Deus, é aquela palavra sem amor, que só serve como supremacismo doutrinário para esmagarem outros, como a prática dos fariseus, por exemplo. E dentre essas práticas, a dos fariseus é uma só, tem várias outras idênticas no apartheid que propõe. É uma espiritualidade de supremacismo e apartheid. Horrível, e que continua lá até o dia de hoje. E eu dizia que o profeta Oséias era um homem que tinha autoridade para falar de misericórdia e misericórdia de Deus, porque tudo que ele praticava todo dia era misericórdia da mulher dele, aquela Gomer, que passava a noite dando para aquela fila de homens, parecia uma Messalina, mulher do imperador Cláudio em Roma, que chegava a fazer concurso com as prostitutas para ver quem aguentava mais numa noite só. E ela ganhava sempre, porque não tinha uma prostituta em Roma que aguentasse tanto quanto ela numa noite só. Era como Gomer, mulher de Oséias. Faziam fila e deixavam lá grãos, comidas, pães, cevada, cervejas, vinhos, na varanda da casa dela. Quando ela abria a porta de manhã, como aquela entidade putanesca, absolutamente cínica, olhava e via aqueles víveres, dizia, olha só, como eu sou gostosa. E são os meus amantes que botam aqui. E não sabia ela que aquele provimento não foram os amantes que deixaram. Os amantes foram, pegaram, comeram e saíram. Tomaram um banho, se lavaram e foram embora. Quem deixava aquela provisão ali era o marido dela, o Oséias, para representar Deus, que dava o pão, a comida, a água, o vinho, a saúde, os campos,
todo o provimento necessário à vida, enquanto Israel cultuava Belial, o Baal, os Balaíns, os Asterostes, os outros deuses, os Dagões, as variedades de divindades à volta, com os quais eles se prostituíam espiritualmente, embora se dissessem casados com Yahvé, com o Deus de Israel, uma relação de prostituição. E esse cara, Oséias, que fala essa palavra de Deus mencionada por Jesus, misericórdia quero, diz o Senhor, e não holocaustos, não sacrifícios, sabia o que ele estava dizendo porque era isso que ele experimentava. Ele tinha que fazer um esforço enorme para poder lidar com aquela condição conjugal horrorosa dentro da qual Deus o colocara. E não dissera e nem dera a permissão para ele sair. Ele tinha que sofrer aquela relação para viver como uma tipificação da expressão mais concreta, o amor e a fidelidade de Deus por gente que não presta. Que não presta. E aqui no caso, conquanto os fariseus sejam os reis do exemplo, da moral, da ética e da etiqueta religiosa, e julguem os outros, Jesus considera que os outros, os publicanos, os pecadores, todo mundo em cuja presença ele estava se banqueteando, eram aqueles que estavam sendo sarados, sanados, saneados, curados pela misericórdia, pela graça de Deus. Enquanto os juízes são esses profundamente doentes até o fundo da alma, mas que não se enxergam. E acham que são os reis da saúde, como frequentemente a religião produz na mente humana. A esse Jesus diz, saiam daqui, vão aprender. Quem sabe um atropelo pode vir a salvar algum ou alguém entre vocês. Até vocês aprenderem o significado de misericórdia, de ter coração pela miséria dos outros, e solidariedade, e compaixão pela dor, pela perdição, pela incapacidade, pela fragilidade, e ao mesmo tempo carregar a generosidade que se estenda na perspectiva de que as esperanças dos desesperançados possam ser transformadas em acolhimentos transformadores de vida. Que é o que estava acontecendo com Mateus. Ele era um cara que estava vivendo uma revolução, uma metamorfose. Dentro do coração tinha virado, o coração de pedra tinha se transformado num coração de carne, cumprindo a profecia do profeta Ezequiel, do que Deus falou, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui essa mudança, essa conversão, esse novo nascimento, fruto do arrependimento que ele tinha experimentado. O arrependimento vem de uma palavra grega de significado que devia ser muito compreendido por nós, porque a gente vive falando em paranoia, por exemplo, que é uma mente paralela, é ter aquela impressão de suspeição contínua de que algo está acontecendo contra nós o tempo todo. É a paranoia, é o paranoico, é a mente paralela. A palavra para designar arrependimento é metanoia. É essa mudança que acontece para além da mente imediata. Por isso é metanoia, é uma mente nova que precede, que se interpõe e que se coloca como suprema em relação à mente anterior. E há uma mudança, há uma virada na consciência.
há uma transformação. A consciência é puxada do avesso, é virada ao contrário, pela metanoia, pelo arrependimento. Aí sai o cobrador de impostos e nasce um apóstolo, um evangelista, um proclamador da mensagem de Jesus, um fazedor de sinapses do reino de Deus na mente e no coração de milhões e milhões de outros que vieram a ser beneficiados pela chegada desse publicano nessa história do Evangelho de Jesus, desse cara cujo nome é Mateus, que dá nome também ao meu neto mais velho, Mateus, com muita alegria diante de Deus, que significa dom ou presente de Deus. E agora, ele vive para honrar esse nome, ele se transforma num dom, numa dádiva de Deus. Porque ele percebeu a misericórdia, se viu filho da misericórdia, entendeu que o que Jesus fazia por todos, e ele já estava olhando há semanas, vendo aquilo ali, era para ele também, agora era sobretudo para ele. E ele ganhou a coragem de dizer: eu largo tudo, mas não perco esse tesouro de grande valor. E para botar um final nessa falência feliz, ele dá uma festança e convida todos os amigos. E a maior manifestação de arrependimento de Mateus é a sua gargalhada de felicidade ante o tesouro inexplicável, imensurável, não precificável, que ele ganhou de graça quando tropeçou na misericórdia de Deus, lá em Cafarnaum, no dia em que Jesus passou, olhou para ele e disse: vem comigo. E aí começa a vida inteira que alterou a minha existência, a vida dele, e alterou a sua, está alterando a sua hoje, enquanto a partir de Mateus eu falo com você. Pois bem, misericórdia quero, vão embora daqui, ver se vocês aprendem isso, religiosos, que Deus não é o Deus do sacrifício, não é o Deus do derramamento de sangue, não é o Deus do dízimo, da oferta, das performances de etiqueta moral, dos mascaramentos, do faz de conta, da maquiagem da pseudo-piedade que não passa de mentira. Vamos aprender verdade, sinceridade, conversão genuína, transformação, alegria de vida eterna tomando conta do ser de vocês. Vão aprender isso, gente. Vão daqui, porque aqui, na minha cara, enquanto eu faço toda essa realização de bondade e de misericórdia, o coração de vocês, olhando para mim, não enxerga o amor de Deus. Vão daqui. Quem sabe, longe de tudo, atropelados pela desgraça, um dia vocês acordem. E vocês entendam que eu não vim chamar justos, justinhos, justicistas, legalistas, supremacistas, como vocês são, nojentamente superiores aos outros seres humanos da terra, os salvos, arrogantes, que vivem um inferno de supremacismo perverso no coração, que não tem um segundo de paz de Deus em si mesmos, que trocaram a paz de Deus pelo juízo contra os outros. Você é assim. Vá daqui, porque eu não vim buscar gente como você. Você já está excluído pela sua própria decisão do escopo do meu abraço. Vá daqui. Eu vim buscar pecadores, gente que se conhece, que sabe que não é só imperfeita, que é mais do que imperfeito, mais do que imperfeita, é totalmente imperfeita, é totalmente relativa, que não tem nenhuma confiança em si mesmo para apresentar diante de Deus
como diplomação de nada, de coisa alguma, que se sabe nu e flagrante diante de Deus, a menos que por Deus seja vestido com a justiça da graça, com a justiça da fé, com a justiça imputada por Deus em Cristo Jesus, imputada em nosso favor na cruz, aonde Jesus disse: está tudo liquidado, vocês estão vestidos e cobertos, todo aquele que crê em mim está vestido para sempre. Está justificado e pode usufruir a paz de Deus. Porque eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aí eu falei já daquele primeiro tipo de arrependimento, e falei que ele já não existe praticamente entre nós, no meio religioso. Eu encontro muito mais arrependimento do lado de fora, onde pessoas me encontram em lágrimas sinceras, de dor verdadeira, de constatações reais, de decisões profundas de mudança de vida, de existência, do que dentro do ambiente religioso e dentro das igrejas, especialmente, onde eu só vejo choro sem uma lágrima, prantos secos, clamores ocos, gritaria insana, sem coração, enquanto o que você vê e enxerga de maneira óbvia é o empedramento da alma das pessoas. Quanto mais elas mandam os outros se arrependerem, mais duras de coração elas próprias se tornam. E não entendem o Evangelho, um véu, como diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, um véu é colocado entre eles. No capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz que é o próprio diabo que coloca esse véu na cara dos religiosos. Ele está falando lá dos judeus, em 2 Coríntios 3 e 4. Em contraposição àqueles que genuinamente se convertem ao Evangelho de Cristo. Quando o véu é tirado, e só então o véu é tirado, do contrário, você enxerga através da sua própria cegueira. Portanto, você é um vidente da treva, não vê nada. O verdadeiro arrependimento, quando inicia na gente, eu contei inclusive que aconteceu comigo, que nos primeiros dias eu queria sair atrás das pessoas para reformular, repropor relações, até que eu entendi que quando era possível, quando não era possível, já estava todavia feito, e que eu orasse por essas pessoas e buscasse a oportunidade sincera, não paranoica, mas a oportunidade sincera quando acontecesse. E muitos, eu contei aqui, vieram se converter comigo, milhares. E outros me deram notícias depois, outros eu nunca tive notícias, mas o meu coração ficou pacificado imediatamente. E ao concluir essa primeira fase do significado de arrependimento, foi que eu falei a você que no prosseguimento do dia de hoje, eu falaria sobre aquele arrependimento contínuo, aquele estado contínuo de arrependimento. Porque eu e você somos chamados não para nos arrependermos uma vez na vida. Mas a minha existência acontece, estou falando da minha. Cada um escolhe que tipo de vida quer ter. A minha, segundo eu aprendi com Jesus, conforme eu aprendi com o Evangelho, acontece num estado contínuo, perene, perpétuo, de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente. Todo dia a minha mente muda. Todo dia a minha mente muda. Aí tem algum gaiato em algum lugar me ouvindo, dizendo: deve ser por isso que você não tem posição, que você é isentão, que você é leviano, que você muda de mente todo dia. Não, esse é sinal de que eu estou vivo.
de que eu estou crescendo, que eu não estou empedrado, que eu não estou engessado, que eu não sou um casulo, que eu não sou uma múmia, que eu não sou um fóssil. Ao contrário, se eu não me arrependesse, eu me tornaria um fóssil. Eu seria um ser de pedra. Eu seria um gigante de pedra movente. Só isso. Continuamente não esculpida, não trabalhada. Pedra bruta. Nasceu pedra bruta, vai morrer pedra bruta. Como quem não se arrepende assim, experimenta, não conhece o Miguel Ângelo da graça de Deus que esculpe um ser humano em você e que sopra e verdadeiramente, quando ele diz, não o Miguel Ângelo, mas aquele que está acima de Miguel e de todos os anjos, que é Cristo Jesus, que não é Miguel, como tem aí um suposto mestre ensinando que Jesus era Miguel, o arcanjo, não. Ele está acima de Miguel Ângelo e de Miguel o arcanjo e Miguel o anjo e de todos os ângelos e de todos os anjos, de todos os principados e potestades. Miguel Ângelo disse, habla, parla, fala, e Jesus sopra e eu vivo. E eu não sou só transformado por fora, eu viro gente quando o hálito de Deus é soprado em mim. Quando o sopro do Espírito Santo me penetra, eu viro gente em Cristo Jesus. O arrependimento inicial me coloca nesse estado, nessa condição. Para quê? Para que eu continue em estado mutante, crescente, assim como quando eu nasci um bebê, e hoje eu sou um velho, quase 70 anos depois, e evoluí para a minha velhice. Eu evoluí para a minha velhice. Quanto mais velho eu fico, mais evoluído eu me torno. Quanto mais idoso, mais humano, mais lúcido, mais transformado, mais pacificado, mais compreensivo. Quanto mais o tempo passa, melhor eu fico. Eu nunca estive tão bem na vida quanto no dia de hoje. Não houve nenhum outro tempo, fase ou época da minha existência melhor do que a deste dia chamado hoje. Quando eu estou melhor do que ontem ou nunca antes de qualquer desse dia chamado hoje, desse momento e desse instante chamado agora. Onde a graça de Deus está em estado de ebuliência efervescente, constante, ininterrupta dentro de mim, verdadeiros mananciais de água viva, em ebulição, em esguicho, como a fonte de Guion, lá em Jerusalém, esguichando água do meu peito, água eternamente, como Jesus prometeu. Paulo fala desse estado de arrependimento permanente, contínuo. Na carta dele aos Romanos, abra aí, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que está aqui escrita no meu coração desde há muitos anos, desde sempre. Quando ele diz, rogo-vos por causa do amor, das misericórdias de Deus, por causa das misericórdias. Ele tinha acabado de falar da misericórdia impossível, indizível, absurda, inenarrável, indescritível de Deus. No contexto antecedente aqui de Romanos 11. Aí ele inicia o capítulo 12 dizendo, por isso eu faço esse apelo, trago esse clamor, rogo-vos. É um clamor que se mistura com a própria designação do nome que Jesus deu ao Espírito Santo, de Paráclito.
é esse clamor que é algo que tem a ver com a própria oração do Espírito Santo em nós. É um clamor divino que tem que nos habitar. E Paulo usa essa expressão quando diz rogo-vos. Ele está dizendo que esse mover, essa oração contínua e constante do Espírito Santo se deflagre permanentemente em vocês. Rogo-vos por causa das misericórdias de Deus, do amor e da graça. Gente, meus irmãos e irmãs, por causa das misericórdias de Deus, que vocês apresentem os corpos, a vida, o ser histórico de vocês, como um sacrifício vivo. Não é morto, não é derramamento de sangue, é entrega. É renúncia das coisas que para trás ficam. É abraçar as coisas que diante de mim estão como perspectiva nova de vida. A misericórdia de Deus me faz deixar o que ficou para trás e abraçar as oportunidades eternas que chegam agora, todo dia, que se renovam. E que se renovam como expressão da face misericordiosa de Deus, que provoca em mim esse desejo de me entregar por inteiro, como um sacrifício vivo, santo, separado em gozo, em alegria, em privilégio, para ser de Deus. Não é um peso, não é um sofrimento, como diz o apóstolo João no capítulo 5 da sua primeira epístola, os seus mandamentos não são penosos. E a santidade de Deus não é algo penoso, ela produz alegria, ela coloca você num estado de separação daquilo que conturba o coração e imerge você no caldo dessa graça eterna, que te faz existir, viver como um ser que gargalha a felicidade da eternidade, que jorra como uma fonte eterna do seu ser. Eu rogo que vocês se entreguem na totalidade da vida, na integralidade da existência, e de maneira agradável, com resoluções pacificadas, felizes. Não é por causa de medo, de culpa, de inferno, de acusação, de dedo em riste, não. É algo vivo, como a melhor vida, santo, como aquilo que se separa de tudo que seja mal para experimentar o gozo de tudo que dá prazer genuíno segundo Deus e que produz essa agradabilidade de vida. Essa satisfação profunda de ser em Deus e de Deus. Esse, Paulo diz, o culto racional, essa é a lógica da entrega, essa é a lógica da fé, é produzir isso. Do contrário, por que vocês estão dizendo que são de Cristo? Do contrário, vão embora, como Jesus disse aos religiosos, ide, aprendei o que é misericórdia, porque sem a compreensão da misericórdia, nada de bom vai acontecer na vida de vocês. Só quando vocês chegam nesse ponto é que vocês atingem o significado da prática de um culto racional. Só isso faz sentido, só isso desabsurdifica a espiritualidade de vocês, que enquanto é filha das exterioridades, dos moralismos, dos legalismos, dos justicismos, dos behaviorismos, dos comportamentalismos e de tudo isso, ela é só empedramento escultural. Não tem gente, não tem vida aí, só tem juízo empedrado procedendo de vocês. Mas o chamado de Deus para nós é para a gente viva essa lógica, esse logos do amor de Deus, essa lógica do amor de Deus que é filha dessa entrega à misericórdia, com essa felicidade, esse arrependimento grato.
E aí ele prossegue dizendo, no capítulo 12, verso 2 de Romanos, e não vos conformeis, não entreguem-se a nenhum estado de amoldamento ao processo mundano. Bandido bom é bandido morto, tem que odiar todo mundo, quem não é como a gente, saia daqui, apartheid está estabelecido. Tudo isso que a religião pratica, que é mundo, não é mais do que mundo, é o próprio inferno, ungido de religião. E Paulo diz, e não vos amoldeis, não vos conformeis, não ganhem a forma disso. Como hoje a gente olha em volta e quanto mais e tanto mais quando se diga que alguém é crente, mais você olha e não vê nada de Deus na pessoa. Porque elas estão conformadas com o pior do mundo, com o pior da sociedade, com os piores seres humanos. São os que dizem representar Deus, a vida, e que chamam para si a alcunha de coisas vinculadas ao apelido do Evangelho. Como evangélico, por exemplo. Nada podia ser um estelionato maior do que esse. É uma conformação com a miséria, em nome da prosperidade, contra a misericórdia, que é a compaixão do amor pelo miserável. Isso tudo se tornou algo desprezível, totalmente abominável por essas pessoas, que eu chamo de pessoas para não chamar de pedras ambulantes. Não vos conformeis com este aeon, com este século, com esse sistema, com todos os sistemas desse mundo, mas transformai-vos. Entrai num estado metanóico contínuo de transformação, de arrependimento, de mudança, de metamorfose espiritual contínua, pela renovação da mente, fazendo sinapses novas do mandamento de Deus, da aplicação e da prática do mandamento do amor, da compaixão, da misericórdia, da fidelidade, da bondade, da verdade, da justiça. Na vida de vocês, que é o que vai fazendo sinapses da mente de Cristo em vocês do dia a dia. E vai transformando vocês em seres que não têm mais nada a ver crescentemente com o presente aeon, com o presente sistema, com o século presente, com o estado de coisas vigente. Ao contrário, transformai-vos pela mutação da mente. Isto é metanoia, é a renovação da mente. Isso é arrependimento contínuo, crescente, constante, humanizante, sensibilizante, quebrantador, para que experimenteis. Sem isso aqui ninguém experimenta nada. Ninguém prova, ninguém conhece nada. Pode ir lá para a escolinha dominical, estudar até, como muita gente me dizia, quando eu era pároco local, pastor, eu estou aqui estudando há 60 anos, até hoje eu não aprendi nada, e eu tinha que dar razão a elas, porque aquilo ali não formava ninguém em coisa alguma, porque não formava o ser. Era só aulinha sobre Abraão, Isaac e Jacó, sobre os juízes, as sequências das genealogias, história de Israel, isso e aquilo, historinha, flanelógrafo, muda para lá. Depois de um certo tempo, doutrinações, dependendo da denominação, era Calvino na cabeça, para lá e para cá, ou Armínio na cabeça, ou pentecostalismo na cabeça, seja lá o que fosse, mas tudo só escultura de pedra, formando estátuas de pedra sem vida. Por isso nunca experimentam nada bom. Continuam tristes, infelizes, miseráveis, sem paz, angustiados, com medo, panicados, aflitos, temendo a morte todo dia, esperando e carregando expectação do juízo de Deus, até em relação a um filme que assistiram, a qualquer coisa que façam, ou cansando disso, se tornam cínicos,
impermeáveis, impenetráveis, outra vez, empedrados. Essa é a metáfora mais recorrente para esse estado de coisas. E não experimentam, portanto, nada do amor de Deus, porque o Evangelho a gente só consegue provar o benefício dele quando a gente começa a praticá-lo com fé. Sem a prática do Evangelho em fé, ele é só uma teoria. Ele não produz os benefícios prometidos. E você é só um enganado e que se transforma num enganador, falando de coisas que você mesmo não conhece, não vive, não prova, não experimenta, não carrega no coração como bem, como benefício, como realidade, como verdade, como encarnação de boa nova para você mesmo, para você mesma. Portanto, se não viverem esse processo dessa entrega, dessa transformação, não vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jamais. Sem esse arrependimento diário, todo dia eu renovo a minha mente, eu aprendo tanta coisa todo dia. Não é porque eu passo o dia lendo a Bíblia. Graças a Deus, a Bíblia está escrita em mim crescentemente. Mas não é porque eu passo o dia lendo a Bíblia, eu não faço isso. Não faço isso. Eu passo o dia pensando nos princípios de Jesus. Pensando e aplicando-os à vida. Eu estou vendo um filme, eu estou assistindo uma peça, eu estou ouvindo uma música, eu estou conversando com uma pessoa, eu estou lendo um livro, um texto, um artigo, eu estou vendo uma matéria, um documentário, e a minha mente é só Evangelho, princípios de Cristo Jesus, tudo passando pelo filtro de Jesus, tudo vindo, pode vir de onde vem, tem que passar pelo filtro. É esse filtro que é a minha não conformação com este mundo, com este século, é o filtro de Cristo Jesus. Tem que passar por ali. Só fica em mim o que, sendo filtrado pelo Evangelho, tem sumo e extrato de Cristo Jesus para ser guardado no meu ser. Aí eu guardo e carrego e vou me tornando num escriba versado no reino dos céus, em cujo depósito existem coisas novas e coisas velhas. As coisas antigas se renovam e as coisas novas me perfumam a existência todo dia. E eu aprendo com essas novas alegrias em Cristo Jesus todo dia. Esse é um arrependimento que me melhora todo dia. O arrependimento tem que me fazer maior, mais adulto, mais maduro, mais sensível, mais humano, mais generoso, mais solidário, mais misericordioso, mais compreensivo, mais parecido com Deus em Cristo Jesus, mais irmão de Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos, mais perplexante para anjos, para o arcanjo Miguel, que não é Jesus, que é servo de Cristo Jesus, mas Jesus nunca foi Miguel, viu, seu teólogo, aprendendo e ensinando heresia. Não vou nunca mencionar teu nome, porque eu não estou aqui para ficar provocando briga, mas pare de heretificar a mente dos outros. Jesus, que está acima de todo principado, potestade e poder. Miguel faz parte de um principado, por isso ele é chamado em Daniel de Miguel, vosso príncipe. Jesus está acima de todo príncipe, de todo principado, potestade e poder em qualquer camada ou dimensão espiritual. Aprendeu! É só quando eu experimento no meu cotidiano essa realidade mutante do Evangelho em mim, é que eu passo a conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. É só aí que isso
se instaura e se instala em mim. E eu espero, conquanto eu tenha muita coisa a dizer, eu já ia prosseguir, mas eu me lembrei que o que eu tenho a prosseguir nessa sequência aqui de Mateus é sobre os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. A gente lê em Marcos 2,18 e em Lucas 5,33 a alusão de que, além dos discípulos de João Batista, também os discípulos dos fariseus perguntaram naquela mesma ocasião da festa de Mateus, do banquete, dos sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim buscar justos e sim pecadores ao arrependimento. Naquela mesma situação em contexto, vem a pergunta: por que jejuamos nós e também jejuam os discípulos dos fariseus e oramos nós e os discípulos dos fariseus também vivemos em orações e jejuns? Perguntam os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. E os teus discípulos estão aí comendo, bebendo e se banqueteando? É a pergunta que eu deixo para o dia de amanhã. E você esteja aqui comigo, porque a gente vai ver um outro lado da bipolaridade da religião. São os mesmos religiosos. Agora aqui os de João Batista dão o cabeçalho a esse texto. São os protagonistas prevalentes da narrativa, embora os discípulos dos fariseus e dos escribas também estivessem juntos. Mas são os discípulos de João Batista que têm o protagonismo da questão. É um outro polo da religião. Fariseus, que foram confrontados por João Batista e chamados por ele de raça de víboras, e os discípulos de João Batista, que também estavam muito aquém do Evangelho de Jesus. Muito aquém. Gente boa, gente de piedades ainda muito superficiais, porém sinceras, mas ainda longe, longe, longe da compreensão do reino de Deus. E o que eu estou dizendo aqui vai encontrar amparo, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê que Priscila e Áquila, leia lá de Atos 15 em diante, 16 em diante, Priscila e Áquila, amigos de Paulo, encontraram um pregador chamado Apolo e encontraram também outras pessoas em Éfeso que eram discípulas de João Batista, mas que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, do trabalho profundo, contínuo. Eles só tinham sido batizados com água para arrependimento imediato, aquela dor imediata, mas eles não tinham sabido nada dessa continuidade de arrependimento sobre a qual eu falei para você no dia de hoje. Aí Priscila e Áquila ouviram e disseram: olha, não é só isso não. Pois bem, eu estou dizendo o que Priscila e Áquila disseram a eles, a você. Bem, não é só isso não. Não é só isso não. E amanhã eu vou falar para você sobre esse outro polo da interpretação religiosa diante da mesma situação. Qual é a situação? A alegria da conversão dos pecadores, dos marginais, e o acolhimento de Jesus, e a satisfação de Jesus. E como Jesus diz que até os anjos estavam dançando nos céus por aqueles arrependidos. E a reação de fariseus, que a gente já viu bastante, e agora a reação de gente boa que não compreendeu o suficiente, que são os discípulos de João Batista, provavelmente dentre os quais você esteja também. Muita gente boa, mas que não entendeu o bastante. É sobre isso que a gente vai falar no dia de amanhã. E eu entrego, Senhor Jesus, o que eu disse no dia de hoje, pedindo que tenha havido entendimento. Do contrário, o véu não deixa ninguém enxergar. Do contrário,
as tapadeiras de ouvido e os bloqueios cognitivos e os empedramentos de coração não permitem ninguém discernir nada. E eles ouvem e nunca se tornam experimentadores e praticantes da verdade, jamais. Vivem a ilogicidade de se dizerem teus sem o serem, de confessarem o nome de Jesus sem praticarem, de falarem de arrependimento para os outros sem viverem essa alegria do arrependimento feliz, que é o que a gente encontra em Ti, Jesus. É o que eu te peço, que seja agora iluminado e cujo milagre de metamorfose arrebente e se instaure no coração de cada um de nós, exploda o coração de cada um de nós, estilhasse o empedramento dentro de nós. É o que eu te peço, é o que eu te imploro, em teu nome. Olha só, gente boa, amanhã então a gente continua aqui. E hoje quero só que você dê uma olhada aí para cima para esse QR Code que está aí em cima. Você está vendo? Bem aqui em cima. E se você apontar o seu celular para lá, você vai cair dentro de um ambiente, vai fazer um Glupt. E depois que você olha aí no QR Code, você é jogado para dentro de um ambiente de cartões de crédito. Aí tem várias bandeiras, você escolhe a da sua preferência para ajudar este ministério. Isso não tem ainda nada a ver com a minha vida pessoal. Nada. É o que eu faço aqui para crescer, para se expandir, para pagar todo mundo que trabalha comigo, porque eu estou longe de conseguir fazer isso só. Tem muita gente trabalhando para as coisas chegarem até você, então faça parte desse ministério, que é uma palavra que significa serviço, significa diaconia, significa esse trabalho de garçom. Porque aqui entre vocês eu só sou um garçom que trago pratos feitos todo dia, com a melhor comida com a qual você possa se alimentar. Então, ajude essa estrutura que faz isso chegar até você. Esse QR Code tem aí os cartões de crédito, para quem está no exterior tem o PayPal, e para quem está aqui no Brasil também tem o Pix passando o tempo todo para você aí. Agora, tem uma outra coisa, que é o que eu não sei se eu posso continuar falando, porque o Caio saiu de lá e veio até aqui. Hã? Então me diga, por favor. A internet caiu e eu sabia que tinha alguma coisa errada, só podia ser, né? Mas eu continue gravando, meu filho, porque nem só de internet vive o homem, mas de tudo aquilo que a gente consegue gravar para a glória de Deus, para chegar até o coração das pessoas. Então, pois bem, você escrevendo aí o Caio Fábio Exclusivo .com.br, que é o que deve já estar aparecendo aí, está aí, ó. Se você escrever isso aí, caiofabioexclusivo.com.br, dá uma virada e você cai dentro do outro ambiente, que é um ambiente onde estão os meus cursos, e provavelmente porque a internet caiu aqui, o Caio não esteja conseguindo colocar lá, porque depende de internet para fazer esse tipo de demonstração. Mas no dia de amanhã eu explico melhor. Você entra aí no Caio Fábio Exclusivo, tem os meus cursos. Se você fizer esses cursos, adquirir esses cursos, aí você está me ajudando diretamente como pessoa. Metade disso vai para pagar o outro grupo que trabalha para cuidar dessa estrutura, é um outro grupo. O que eu faço aqui contigo é um grupo. Esse outro grupo dos cursos é um outro grupo, não são as mesmas pessoas. Não dá para todo mundo fazer tanta coisa. Eu produzo demais.
E não são 5, nem 10, nem 12 pessoas que conseguem dar conta do recado. É muita gente. Então, ajude. E aí, nos meus cursos, quando você compra um desses cursos do caiofabioexclusivo.com.br, uma parte vai para a manutenção desse pessoal que está trabalhando de dia e de noite para isso virar link que chegue para muita gente, para você também. E eu fico com uma outra parte, que é aquilo com que eu pago um plano de saúde de velho, para mim e para minha mulher, que custa uma fábula, que eu tenho até vergonha de dizer quanto custa. E quanto mais idoso você fica, mais você carece. Por exemplo, essa semana eu tive que passar uma noite com a minha mulher no hospital, porque ela estava passando muito, muito, muito mal. E aí são exames e exames. A velhice vai demandando coisas e cuidados. E se eu não tivesse o plano, que é uma fortuna para pagar, seria muito pior, porque cada coisa que você faz, ou cada exame, ou cada conjunto de check-ups que você tem que fazer, custam o imponderável. E se tiver que fazer qualquer pequena cirurgia, ou pequena anestesia, ou pequena qualquer que seja a intervenção, é uma fábula. Então eu não posso me dar o luxo de ficar velho com a minha mulher sem plano de saúde. Para lidar com o meu diabetes tipo 2, além de dieta, além de tudo mais, além de todo esforço e de todo cuidado, também tem todos os remédios. Você vai ver no final do mês, só Jesus sabe. E os compromissos que a gente tem. Eu moro numa casa alugada. Aí você diz, mas como é que você há 20 anos mora numa casa alugada, onde você construiu um jardim? É porque, mesmo que a casa fosse própria, eu estaria de passagem. Então, na alugada, eu também estou de passagem. Eu estou de passagem, sendo proprietário ou sendo inquilino. Sempre de passagem. Sempre de passagem. Você também está de passagem. Pode ser dono do Taj Mahal, mas está de passagem. Como quem construiu, foi. Ficou a coisa lá. Não sabe se nem para quem ficou. Ele não sabe para quem deixou. Nem o que fizeram. Nem o que vai ser feito. Porque todo mundo só está no inquilinato terráqueo. Então, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos das mesmas coisas. Das mesmas coisas. Assim como Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus está sendo servida a você todo dia. E tem o pão que você e eu e todos nós precisamos dele igualmente todos os dias. E esse caiofabioexclusivo.com.br é onde você que quer me ajudar pessoalmente entra, vê, escolhe o curso da sua preferência, sabendo que você estará se ajudando infinitamente, para sempre, tanto quanto está me ajudando definitivamente. E eu desejo que Deus te abençoe. Um beijo para todo mundo, com a graça de Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, essa graça linda de Jesus e toda a consolação, poder, alegria, força e dons e fruto do Espírito Santo nos habitem, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.